Olá, olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao desafio da formação ambiental ao ambiente de trabalho. Aqui a gente vai está discutindo durante essa semana e a próxima sobre vários temas relacionados à construção da carreira na área ambiental, com dicas que provavelmente vocês não vão aprender ou não aprenderam na universidade. Tentem interagir, enviem suas dúvidas, pode ser por direct, por WhatsApp ou até na própria live, que a gente tenta responder assim que possível. Sempre tirem essas dúvidas, porque elas podem fazer diferença no sucesso da carreira de vocês, ok? Eu sou o William Barbosa, engenheiro florestal, mestre e doutorando na área, já tenho mais de 10 anos de experiência e atuo como treinador de desenvolvimento de carreira na área ambiental. Eu ajudo profissionais a irem da formação ambiental ao ambiente de trabalho, definindo seu foco e conquistando a carreira dos sonhos. Se vocês quiserem mais informações com relação aos nossos produtos, serviços, acessem o site www.unbtreinamentos.com.br. E hoje a gente vai discutir um pouco com relação a crenças limitantes. Não sei se vocês já escutaram alguma coisa a respeito, mas são aquelas questões que atrapalham, que fazem com que a gente não consiga alcançar determinados sonhos, determinados planejamentos. E aí, resumindo um pouco do que a gente trouxe durante essa semana, a gente começou na segunda-feira tratando questões relacionadas a autoconhecimento. E aí, com isso, vocês foram tentando identificar quais as habilidades comportamentais que vocês têm, quais as habilidades técnicas, o que é que vocês gostam de fazer, o que é que vocês têm de diferencial, de destaque, né? Que essas informações são muito importantes para você construir seu currículo, para você se entender verdadeiramente, para você saber o que responder quando participar de uma entrevista, de um processo seletivo. Então são informações que a gente normalmente não para no dia a dia para pensar e que fazem toda a diferença no desenvolvimento da carreira. Então a gente deu várias dicas com relação a como vocês identificarem essas habilidades, tanto as habilidades comportamentais quanto habilidades técnicas. Depois a gente passou a tratar como fazer uma definição de foco de carreira. O que é que vocês gostam de fazer, o que é que vocês fazem bem, né? Que tipo de coisas, na verdade, o mundo precisa e que são pagas, podem ser pagas para você desenvolver. Então a gente trouxe uma ferramenta conhecida como Ikigai, uma ferramenta japonesa que ajuda a identificar o seu propósito de vida, né? Que é o que a gente deve buscar para escolher em que tipo de atividade quer atuar, que tipo de trabalho quer desenvolver. Porque quando a gente não faz isso, quando a gente não identifica qual é essa nossa razão, acaba se tornando um profissional frustrado, né? Aquele tipo de profissional que acorda nas segundas-feiras revoltado, reclamando que vai começar tudo de novo. Então, para que isso não aconteça na vida de vocês, para que vocês não passem por isso, é importante que consigam identificar quais são essas habilidades, o que é que vocês realmente gostam de fazer, para buscar realmente a carreira dos sonhos, né? Não ir para um emprego simplesmente porque tem que se manter financeiramente, porque precisa do dinheiro para se manter. Óbvio que muita gente precisa disso, a maioria das pessoas trabalham realmente porque precisam, mas é muito importante que vocês aliem a questão da necessidade com algo que realmente te complete, que você se sinta realmente bem em estar desenvolvendo, em estar ajudando outras pessoas, em estar desenvolvendo algum tipo de trabalho específico, certo? É muito importante a gente prestar atenção nisso. Depois a gente tentou tirar, até inclusive já se antecipando, algumas crenças que vários de nós temos com relação... Só tem um probleminha aqui, só um momento. Com relação à questão de que não existe vagas na área ambiental, né? Não existe mercado para a gente trabalhar no ramo ambiental. Então a gente tentou mostrar que não é bem assim, que existem muitas áreas, existem muitas possibilidades de atuação profissional, basta você tentar identificar o que realmente gosta de fazer, certo? E também trouxemos algumas dicas de como buscar experiências na área, ou como identificar
que na verdade vocês têm algum tipo de experiência, mesmo sem ter passado por um estágio ou ter tido um vínculo empregatício formal. Então, várias experiências que a gente tem durante a vida, durante a graduação, servem para que a gente coloque no currículo, para que fale dentro do processo de entrevista, né? As atividades de voluntariado, as participações que a gente tem em seminários, trabalhos em equipe durante a graduação, tudo isso serve como experiência e você deve tirar informações, deve ter uma conclusão sobre essas atividades para mostrar para o entrevistador, para o recrutador e para colocar também no seu currículo, no seu LinkedIn. Então tudo isso você deve estar se atentando, né, para estar trazendo essas informações e para que assim dessa forma você seja um profissional requisitado para o mercado de trabalho, ok? Então eu queria fazer algumas perguntas hoje para que vocês parassem para refletir sobre essas questões que atrapalham o desempenho de vocês, que atrapalham que vocês cheguem no alcance de algum sonho específico. Você não se acha capaz de conseguir ou ter alguma coisa na sua carreira? Quando vê alguma outra pessoa conseguindo alguma coisa, procura em você mesmo todas as características que aquela pessoa tem e que você não tem, mostrando que por conta disso nunca vai conseguir atingir aquele objetivo. Então para pensar sobre isso, para refletir. É importante você pegar um papel e ir anotando essas questões, inclusive, certo? Qual é seu sonho de carreira? O que é que você pensa em desenvolver? Onde é que você quer chegar? Você acredita que o sonho que você tem é realmente possível de ser realizado? Se sente de mãos atadas e sem saber, às vezes, por onde começar a construir esse sonho? E já ouviu falar alguma coisa relacionada a crenças limitantes? Vocês conhecem esse tema? Já conseguiram identificar alguma crença que limita realmente vocês de conseguirem alguma coisa? O que é uma crença limitante? Vamos começar pensando com relação a isso. Vamos pensar refletindo sobre o que é exatamente uma crença limitante. São aqueles pensamentos que você tem de que não consegue fazer alguma coisa, né? Grande parte das pessoas acaba tendo vários tipos de pensamentos negativos com relação a tudo que se pensa em alcançar. E isso atrapalha o desenvolvimento dos sonhos de vida, da carreira, certo? E essas travas, na grande maioria das vezes, não existem, não é verdade, né? A gente cria essas sensações de incapacidade por motivos alheios que não deveriam estar ocorrendo, né? A gente deve evitar esse tipo de coisa, certo? E esses pensamentos às vezes vêm de algum medo específico ou de alguma experiência que a gente teve durante a infância, né? Ou até de ensinamentos que a gente recebe dos pais. E aí os nossos pais foram criados a partir de muitas crenças, né? Isso não se refere a crenças religiosas, não. São pensamentos que acabam limitando realmente o nosso desempenho, o nosso desenvolvimento, certo? Aqueles ditados populares que muitas vezes, né, tentam demonstrar que a água só corre para onde o rio está, enfim, que só conseguem as coisas quem realmente já tem alguma condição financeira ou que já tem pessoas bem posicionadas na família. Então, são tipos de pensamentos que normalmente são passados de pai para filho e que na maioria das vezes só atrapalham o desempenho da gente, certo? Quais são os tipos de crenças limitantes que existem? O primeiro tipo é relacionado à impossibilidade, né? É aquela crença de que um objetivo desejado não é possível de ser atingido, independente das capacidades que você tenha. Um exemplo que a gente pode trazer é a questão de atingir uma melhoria das condições financeiras, que só acontece com quem tem boas condições, né? Como esse ditado que eu já falei, né? Que a água só corre para onde já existe o rio. Então são pensamentos que são passados de pais para filhos e que atrapalham o desenvolvimento da gente na carreira, o desenvolvimento da gente na vida, certo? Qual é o segundo tipo? Impotência. É quando o objetivo que você tem, que você deseja alcançar, você não se sente capaz de realizar esse objetivo. Tipo, eu não tenho dinheiro para fazer alguma coisa
então isso é impossível para mim. Eu nunca vou alcançar esse sonho porque eu não tenho dinheiro. Eu nunca vou fazer aquela viagem porque eu não tenho dinheiro. Então, são questões que você se coloca imediatamente numa situação de impotência e de que nunca vai conseguir por conta disso, porque você não tem algo que vá possibilitar a desenvolver esse sonho, esse desejo, o que seja. E o tipo 3 é relacionado à falta de valor, né? Desvalia, que é quando você tem a sensação ou você tem o pensamento de que não merece aquilo que você sonha por algum motivo específico, né? Alguma coisa que você já tenha feito, né? Ou algo que você não tenha feito e aí você acredite diante disso que não mereça alcançar aquilo, ok? Eu acho que não mereço alcançar um objetivo porque eu não mereci tanto, eu não me dediquei tanto. Então essas questões a gente deve excluir da nossa vida, excluir do nosso dicionário, né? Tentar barrar essas crenças para que não limitem o desenvolvimento da gente, não limitem o nosso desempenho na vida, na carreira, em várias questões, ok? E aí, como é que eu faço para identificar essas crenças limitantes? O que é que a gente precisa, de que forma a gente precisa pensar para identificar essas crenças? É importante que você, quando vá fazer isso, pegue um papel e uma caneta e vá realmente anotando essas questões, essas características, certo? E aí, primeiramente, eu queria que você pensasse sobre alguma coisa que você quer e sobre todas as possibilidades que você tem para alcançar. Por exemplo, eu quero um emprego na minha área de formação. Eu estou me formando na área ambiental, né, em engenharia florestal, em biologia, geografia, qualquer curso que seja relacionado a essa área ou até de outras áreas, mas que tenha a possibilidade de atuar dentro da área ambiental. E aí eu estou me formando, quero um emprego nessa área, o que é que eu tenho que me ajuda a alcançar esse sonho? Eu tenho a própria formação, eu tenho alguma experiência de um estágio que eu fiz, um projeto que eu participei, né? A minha monografia foi relacionada a tal área, exatamente a área em que eu penso em trabalhar. Então vá pensando essas questões, o que é que você tem de diferencial para alcançar esse sonho que você tem. Segundo, pergunta para você mesmo se isso é possível. E aí anote se é realmente possível, por que é, o que é que você pensa com relação a isso. Terceiro, o que é que hoje te impede de chegar lá? Uma das questões que mais impede normalmente é o fato do profissional, do estudante, não saber em que área inicialmente ele quer trabalhar. A gente tratou sobre isso essa semana, né? É uma das questões que realmente, uma das objeções, dos atrapalhos que surgem no caminho, porque a gente, durante um processo de graduação, algum curso que vai fazer que te profissionalize, os cursos costumam ser muito amplos, englobam várias áreas. E a gente, obviamente, acaba ficando confuso. São muitas possibilidades e a gente fica com medo de restringir a uma específica e não surgir emprego para aquela área e a gente perder outras possibilidades. Na verdade, no mercado de trabalho, no processo de recrutamento, isso é justamente o contrário. O fato de você não saber em que quer trabalhar é o que realmente atrapalha, é o que dificulta que você se saia bem num processo de recrutamento, né? Que o recrutador goste de você, que ele se interesse pelo seu perfil, ok? Então, de qualquer forma, pense sobre isso. O que é que te impede de chegar lá? Outras questões que normalmente impedem é o fato de muitas vezes a gente não ter facilidade para fazer um bom currículo. A gente pega um modelo de currículo que encontra na internet ou que um colega já use, que a gente ache bonito, né, que ache o design interessante. Então a gente pega um modelo, bota as nossas informações em cima disso e não existe nenhum diferencial. Então a gente fica realmente sem saber se aquele currículo está bom ou não, se aquelas experiências são boas ou não para aquela área, né? Outra questão é o medo, normalmente, quando a gente vai passar por um processo seletivo. Que, na verdade, esse medo costuma vir bem anteriormente ainda,
durante o processo de graduação nas apresentações de seminários. Né? Se você treme muito, né? Se você fica nervoso, ansioso, dor de barriga, nos momentos em que está apresentando seminário, nas entrevistas isso costuma ser ampliado ainda mais. Eu ficava muito nervoso quando ia fazer apresentações de seminários, né? Tinha muita dificuldade, tentava decorar às vezes o que precisava ser falado, e aí muitas vezes esquecia, acabava gaguejando, parava para pensar realmente o que era para eu dizer naquele momento. Então, isso atrapalha muito durante a graduação, né, nas disciplinas, dificulta, enfim, acaba resultando em notas ruins, mas que a gente deve olhar esse processo, principalmente durante a graduação, de apresentação de seminários, como uma forma de treinamento. Né? A gente não deve fugir dessas apresentações, porque é assim que a gente treina para quando chegar num momento que realmente esteja valendo a sério, né? Num processo seletivo, né? Aquela vaga de emprego que você está concorrendo depende da forma como você vai se apresentar. Se você aproveitou bem esse período dos seminários durante a graduação, isso vai facilitar muito a sua vida. Então aproveite ao máximo para que você se beneficie futuramente. Eu mesmo, com medo, enfrentava sempre essas apresentações, gostava de tentar me colocar para apresentar, mesmo que várias vezes as apresentações fossem ruins, mas para que eu acabasse, né, treinando, acabasse me capacitando mais e perdendo aquele nervosismo que eu tinha. Né? É interessante nessas situações também a gente buscar cursos de oratória, né, cursos que ajudem a gente a saber como se apresentar, a saber como perder a ansiedade, como perder aquele nervosismo que atrapalha a gente muitas vezes. Então, enfim, aí a gente discutiu um pouco sobre tentar pensar nas situações que te impedem de alcançar esse sonho. Agora eu queria que você fizesse uma coisa diferente. Pense sobre uma coisa que você não tem, mas que você gostaria de ter. E pense o porquê você não tem. E como você tem vontade de suprir isso, para ter isso que você deseja. E aí eu queria que você observasse qual dessas respostas faz melhor sentido, certo? E aí a partir disso, tenta identificar aquelas crenças que não servem para você, que não te ajudam, que te atrapalham. Pense com relação a isso, tenta fazer essa identificação. Ah, eu não sou capaz porque eu não tenho experiência naquela área. Eu não sou capaz porque muitas outras pessoas que estão participando, vão participar de um processo seletivo para aquela área que eu gosto, têm muita experiência, são desenrolados, conseguem passar bem por esse processo. Aquelas outras pessoas conhecem alguém que está como recrutador, que trabalha na diretoria dessa empresa que eu estou buscando a vaga. Então, essas questões que a gente fica colocando na cabeça acabam atrapalhando muito esse processo. Evite pensar dessa forma, porque isso só traz malefícios para você, só te atrapalha, certo? Então, aqui a gente vai tentar identificar essas crenças que limitam realmente o desenvolvimento da gente, o desempenho, e ajudar vocês a retirarem essas crenças e substituírem por outras que te ajudem, certo? E aí, quando vocês identificarem essas crenças, eu queria que vocês dessem notas para elas, com relação ao nível de intensidade, né? Enquanto vocês acham que aquilo realmente atrapalha você, que aquilo realmente está dificultando o seu processo de aprendizado, certo? Pense com relação a isso, né? O quanto ela está dificultando que você consiga realmente atingir aquele objetivo, né? Eu acho realmente que eu não me saio bem em apresentações, eu fico muito nervoso. Muito quanto? De 0 a 10, quanto você diz? Quanto é que você acha? 9. Que eu fico muito nervoso, às vezes me dá dor de barriga, né? Eu tenho que ter alguma coisa para estar mexendo, ou eu coloco a mão no bolso para não mostrar o quanto eu estou tremendo.
Então tenta dar notas para você identificar o quanto isso realmente está te atrapalhando. E aí a partir do momento que você identificar, né, aquele sonho que você tem, o porquê você acha que não consegue chegar lá, e dar notas para essas desculpas que você dá, que são as crenças limitantes, tenta identificar uma questão. Essa crença que você tem é realmente lógica? Ela condiz realmente com a realidade? O quão realista é realmente essa crença? Então, tenta pensar sobre isso. E o quanto ter essa crença pode ajudar ou atrapalhar realmente você, né? Um exemplo, né? Só porque as pessoas esperam que eu apresente bem um determinado seminário, uma palestra, isso não quer dizer necessariamente que eu vou fazer, correto? Então, eu pensando dessa forma, eu estou sendo lógico? E outra questão, caso eu não apresente bem, aqueles amigos, aquelas pessoas que estão ali vão falar muito mal de mim, vão falar muito mal de você? É útil você pensar dessa forma? Esse pensamento te ajuda ou te atrapalha? Quando a gente está nesse momento da graduação, todos que estão ali estão com o mesmo objetivo. Né? Eu tinha muito medo com relação a isso, né? Da forma como iriam me julgar quando eu entrei na graduação, pelo seguinte: ao contrário do que normalmente ocorre nos cursos de graduação, que a grande maioria dos alunos costuma ter a mesma média de idade, né, ter um perfil mais jovem, eu entrei na graduação com 18 anos, mas a maior parte da minha turma era bem mais velha que eu. Tinha uns 3 ou 4 pessoas na mesma média de idade, mas a maioria era a partir de uma diferença a partir de 10 anos, e muita gente com diferenças de 20, 30 anos de idade até. E com isso, né, a gente se sentia com receio, porque pelo fato de serem pessoas muito experientes, né, então eles se apresentavam muito bem, eles tinham experiência de trabalho, né, tinham um espírito de liderança, porque já trabalhavam com equipes, e para mim era algo novo, e para mais alguns amigos que entraram nessa mesma média de idade que eu, era uma coisa nova. E a gente tinha muito medo, quando ia apresentar seminário, de ser julgado por essas pessoas, até porque eles realmente faziam muitas perguntas, né? Muitos questionamentos. E aí a gente, na ansiedade, acabava ficando sem conseguir responder aquilo que eles estavam questionando, e ficava com receio de ser prejudicado na avaliação da disciplina pelo fato de não estar respondendo às questões que estavam sendo colocadas ali, certo? Então, era uma coisa que me atrapalhava bastante, e que eu tentei mudar ao máximo, tentei treinar muito, e principalmente em disciplinas que tinham mais pessoas jovens, tinham mais pessoas da mesma média de idade, porque a gente se sentia mais confortável em participar, mais confortável em conversar nessas situações, ok? Agora vamos tentar pensar. A gente falou muito já com relação às crenças limitantes, certo? Aquelas crenças que atrapalham a gente a desenvolver alguma coisa na vida, né? Aquelas que fazem a gente, na verdade, andar para trás. E agora eu queria que a gente tentasse identificar crenças fortalecedoras, até para a gente tentar substituir as crenças limitantes. Então, como é que a gente identifica, como é que eu identifico crenças fortalecedoras em mim? Tenta pensar em alguma coisa que você tem, que você consegue, e pensa da seguinte forma agora: por que que eu se pergunta o seguinte: por que que eu consigo aquilo que eu desejo nessas situações, né? Quando eu realizo alguma coisa específica, o que é que me faz conseguir? Ah, se eu fiz uma apresentação de seminário que saiu legal, ou se eu participei de uma entrevista que eu gostei do processo, me senti confiante, o que é que eu fiz naquela situação que me fez conseguir, ou que me fez me sentir mais confiante? Certo? O que foi na hora? Ah, eu consegui me livrar da ansiedade, eu estava me sentindo mais confiante, né? Eu tinha experiência com relação àquela área que eu escolhi, e aí isso me fez sentir mais confiante. Então pense sobre essas questões, né? Se você conseguiu alguma coisa,
ou se você se sentiu bem em algum momento, o que foi exatamente que causou esse sentimento, que causou essa sensação boa em você, certo? O que é que você estava pensando quando conseguiu essa coisa específica? E quais as sensações boas que você teve naquele momento, né? Como eu já falei, a questão da confiança, né? Eu estava me sentindo confiante, aconteceu alguma coisa naquele dia, qual era a postura que eu estava? Né? A postura, na verdade, a fisiologia da gente acaba tendo uma relação muito forte com a mentalidade também, e vice-versa. Tentem perceber, por exemplo, quando a gente fica de cabeça baixa por muito tempo, o quanto a gente costuma ficar pensativo e o quanto isso vai fazendo mudar a nossa fisionomia. O quanto a gente, na verdade, vai ficando mais introspectivo quando está olhando para baixo. E tenta perceber o quanto, na verdade, acaba criando isso um sentimento de tristeza, de incapacidade até. Tenta pensar sobre isso. E agora faz o contrário e tenta verificar. Quando você olha para cima, por exemplo, ou quando você faz uma postura que a gente fala muito e usa em processos de treinamento, como a postura do Superman, por exemplo, né? Tenta fazer aquela postura de você estar olhando para cima, com o nariz realmente mais empinado, né? Os braços na região da cintura, e tenta perceber como é que você se sente. Existem pesquisas com relação a essas posturas que mostram que isso faz com que você se sinta muito mais confiante realmente. E aí a gente dá até a dica de quando você vai participar de um processo seletivo, que você está muito nervoso, ou que você vai participar de apresentar um seminário, por exemplo, qualquer coisa que te deixe ansioso, nervoso, vai para o banheiro antes, ou algum outro lugar que não tenha contato com outras pessoas, né? Se tranque por alguns instantes, pelo menos 2 minutos, e faça essa pose, né? Fique em pé, com a mão na cintura, olhando para o alto, nariz em pé, começa a pensar em coisas positivas e fica 2 minutos nessa postura. Você vai perceber que em pouco tempo isso vai mudar a sua forma de estar naquele momento, né? Vai te trazer um bem-estar. E isso é realmente comprovado por pesquisa. Faz com que os hormônios da felicidade comecem a trabalhar em você, e os que causam ansiedade vão sendo, né, distanciados de certa forma, ok? Então pensa sobre isso, tenta refletir sobre isso e faça esse exercício quando você precisar, certo? Voltando aqui ao que a gente estava conversando com relação às crenças fortalecedoras, o que é que você estava pensando quando conseguiu algo na vida? Perceba as sensações boas que tem e anote essas crenças que te fortalecem realmente, né? Coloque no papel isso que te vem à cabeça. E se não vier à cabeça algumas coisas que sejam importantes para você, coloque alguma coisa que você pense na hora e que vá te ajudar, né? Invente, né, alguma coisa que vá te trazer uma sensação de bem-estar, ok? Invente, pensa em outras pessoas que estando naquela situação, veriam de uma outra forma, com mais confiança, e anote essas questões, anote o que ela pensaria, porque isso ajuda você de qualquer forma a pensar por esse lado positivo, ok? E principalmente questões, na verdade, que não dependam dos outros, que dependem exclusivamente de você. Bom, e aí por fim, tenta pensar qual seria essa nova crença efetiva que vai te ajudar. Que eu posso, que eu consigo, que eu, indo atrás do que eu quero, eu consigo realizar, que eu sou capaz porque eu tenho experiência, porque eu me empenho para conseguir as coisas, eu mereço, né? Eu vou conseguir ajudar a minha família. Então pense dessa forma positiva
para você mudar as crenças, excluir as crenças que te limitavam. E aí, pensa o quanto essa crença é verdadeira, o quanto ela é realista, né? O quanto ela pode te ajudar. E aqui um outro exemplo que a gente pode trazer com relação a, por exemplo, você pensar em apresentar bem uma palestra, que não quer dizer necessariamente que você vá fazer uma boa apresentação, mas também não existem evidências, dentro do exemplo que a gente estava dando anteriormente, que aquelas pessoas que você achava que vão criticar estejam realmente querendo criticar. Talvez elas estejam ali para realmente aprender junto com você. Então pense dessa forma, pense de formas que vão ajudar você a tirar esse atrapalho, a tirar o que te limita, né? A tirar aquelas sensações que te trazem um nervosismo e acabam atrapalhando você durante uma apresentação, durante uma entrevista, durante situações que te colocam à prova de algo, certo? E aí você pode parar de ir se preocupando, né, deixando o nervosismo, né, evitando que o nervosismo tire a concentração desses momentos. Outra questão, como é que eu faço para gerar novas crenças que me fortaleçam? Tente desafiar, tente pensar numa nova crença, gerando uma oportunidade para você, né, gerando uma oportunidade para você enfrentar novamente uma situação que antes era vista de forma problemática por você, ok? E aí pense em como você se sente nessa situação. Imaginando essa questão acontecendo, como é que você se sente naquele momento? O que é que você estava falando para você mesmo quando esse sentimento foi gerado? O que é que se passava pela sua cabeça? Anote realmente essas questões, é muito importante. Como é que você desafiou aquela crença que te limitava? O que é que você pensou que fez com que a outra questão que te limitava fosse excluída da sua vida? Ou pelo menos que amenizasse aquele sentimento, né? Aquela tensão do momento, ok? E como a sua nova crença está mais lógica e realista que a anterior, e assim ajudando você, ok? E aí com isso você acaba se tornando uma pessoa mais confiante, certo? Você tenta começar já a visualizar o alcance daquela coisa que você está querendo, daquilo que você está querendo alcançar, e isso facilita com que a coisa boa realmente aconteça para você, né? A que você passe num processo seletivo, a que você receba uma promoção na empresa que está trabalhando, ou que você consiga montar uma empresa e essa empresa te traga um retorno financeiro. Então tudo que a gente vai fazer é importante pensar de forma positiva e aniquilar aqueles sentimentos, aquelas sensações que te atrapalham, que te impedem muitas vezes de alcançar esse sonho, esse objetivo. E aí eu queria trazer algumas dicas também para você fazer realmente uma espécie de terapia de carreira, ok? Novamente, como eu falei, pegue um papel nessas situações e vá anotando. Escreva tudo o que você acredita sobre a sua vida profissional. Aí agora você identifica o que é que te ajuda e o que é que te atrapalha. Exemplo, o que me ajuda? A experiência que eu tenho, né? O conhecimento que eu tenho de pessoas que trabalham naquela área, de colegas que eu fiz durante a graduação, que já estão trabalhando naquela área, que eu sei que de repente eu precisando de uma indicação, eles vão me indicar, né? Quais são as coisas boas que você tem, aquelas experiências que eu tive de programas de voluntariado, né? O que eu participei durante esse período da pandemia, ajudando pessoas, entregando marmitas nas ruas, né? Esses trabalhos de voluntariado, como a gente falou no dia que a gente conversou sobre experiências, né? Demonstram comportamentos relacionados à disciplina, relacionados à liderança, né? Que ajudam muito nesses processos de recrutamento, que demonstram as habilidades comportamentais que você tem. Então a gente não demonstra as habilidades apenas pela experiência profissional.
mas pelo que a gente passa também na vida, até mesmo por hobby, ok? Então, escreva tudo que você acredita sobre sua vida profissional, identifique tudo que te ajuda e tudo que te atrapalha e pensa com relação a quais crenças sobre carreira você tem. E aí, vamos trazer um exemplo. Se eu ganhasse 10 vezes mais do que eu ganho hoje, o que é que eu sentiria com relação a isso? Porque quando a gente pensa em coisas positivas também, às vezes quando ela é muito positiva, quando é algo que foge um pouco do que acontece na nossa realidade, a gente acaba pensando de forma negativa sobre ela. Ah, se de repente eu ganhar 10 vezes mais, talvez aqueles parentes acabem me procurando mais pedindo dinheiro. Os meus amigos, os outros conhecidos que eu não tenho, às vezes, tanta intimidade assim, vão ficar no meu pé, me pedindo dinheiro emprestado, me pedindo ajuda de indicação, me coloca para trabalhar naquela empresa que você tem. Então, às vezes, a gente, quando começa a pensar em questões positivas para a nossa vida, acaba buscando reações negativas para a gente colocar como desculpa para não fazer aquilo. Ah, se eu tiver muito dinheiro, eu posso correr o risco de ser sequestrado, né? Fica muito visível, eu posso ser assaltado. Se eu tiver aquele carro é muito bonito, chama muita atenção. Então pode ser que alguém me assalte na rua, né? Se eu tiver aquele celular que é mais chamativo, né? Que é mais bonito, é mais caro, as pessoas vão me olhar estranho na rua e pode ser que um ladrão já perceba ali, tente me seguir para me roubar. Enfim, até para as questões positivas a gente busca muitas vezes situações negativas para colocar como desculpa, né, como impeditivo a conseguir alcançar esses sonhos, esses desejos, ok? Então a gente deve evitar esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento. A gente deve ver as questões positivas, as questões de melhoria de vida, de melhoria de carreira, de melhoria de condições financeiras, realmente como uma melhoria. Esqueça esses pensamentos negativos, né? Quanto mais você pensa, mais atrai. Então tente voltar esse pensamento para uma forma mais positiva, ok? E aí, tenta pensar, se essas sensações ferirem valores, né? A mente acaba realmente trabalhando para que isso não aconteça. E eu queria que vocês escrevessem agora por fim um sonho de carreira que vocês tenham, que achem altamente satisfatório, certo? Para você ser realmente abundante na vida. E pense o porquê você ainda não conseguiu isso, por que você não realizou esse sonho, certo? As respostas que vão vir de você para o porquê você não tem aquilo ali, é que são as crenças limitantes, é que são as crenças que te atrapalham, certo? E aí pensa sobre o quanto realmente aquela situação depende ou não de você. Muitas vezes a gente acaba colocando esses empecilhos, né, que realmente não existem. Então, tentem identificar, busquem essas respostas do porquê você não tem, o porquê você não alcançou esses sonhos, né? E vejam que elas não dependem de vocês e são apenas crenças que vão conseguir ser retiradas da sua vida. Existem muitas técnicas, inclusive, para fazer essa retirada de crenças. A gente pode estar trazendo algumas técnicas depois, né? Inclusive usando conhecimento de programação neurolinguística. Tem várias técnicas que se usam na programação neurolinguística para fazer você afastar esses pensamentos negativos. Uma delas a gente conhece como submodalidades. Mas eu posso estar trazendo mais à frente para a gente conversar especificamente sobre isso, né? Que são questões que realmente envolvem que a gente faça um trabalho realmente de experimentar isso aqui com outras pessoas, ok? Bom, gente, então é isso. Eu espero que com essas dicas que a gente trouxe hoje, vocês consigam identificar esses seus sonhos de carreira, ou outros sonhos até que vocês tenham, e perceberem o que é que exatamente está atrapalhando vocês nesse momento, o que é que faz com que vocês não alcancem esses sonhos, né? E que vocês também consigam criar novas crenças que mostrem que vocês podem conseguir qualquer coisa que vocês queiram.
Se alguém conseguiu alguma coisa, todos nós temos a mesma capacidade de ir lá e conseguir. O que a gente colocar como desculpa é a crença limitante. Retire essa crença, coloque uma fortalecedora e você vai ver o quanto isso faz mudar realmente a nossa vida. Certo? Espero que vocês aproveitem essas dicas, né? Aproveitem esse fim de semana para pensar sobre isso. E a gente se vê provavelmente na próxima segunda-feira para continuar esse desafio de lives e falar sobre vários temas que vão estar ajudando no desenvolvimento da carreira de vocês, ok? Abraço a vocês, tchau, tchau!